Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre análise ergonômica. Então, para falar sobre análise ergonômica, é interessante a gente dar uma lida lá do início da NR17. Olha lá o que diz. As condições de trabalho inclui aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário e equipamentos, as condições ambientais do pós-trabalho e a própria organização do trabalho. Então percebe que a gente pode fatiar a ergonomia na questão física, então a questão de esforço elevado, movimento repetitivo, postura inadequada, a questão ambiental, ruído, calor, vibração, a questão cognitiva, relação à carga mental do trabalho, questão de memória utilizada, tomada de decisão, estresse, questão organizacional, trabalho em turnos, hora extra, quantidade de trabalhador inadequada. Então, tudo isso a gente pode, ou melhor, tudo isso a gente deve avaliar, né, nesta nossa análise ergonômica. E para isso, eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente deve fazer parte, para facilitar, né, a elaboração da análise ergonômica. Primeiro, lógico, identificar a empresa, qual o setor, qual o posto de trabalho e qual a data da análise. Depois, eu vou conversar com o trabalhador, e esse trabalhador provavelmente vai ter algumas queixas do pós-trabalho. Então você vai colocar lá, dificuldades descritas pelo trabalhador. Essas dificuldades não necessariamente são apenas do mobiliário, tá? Então ele pode reclamar do ambiente, mas ele pode reclamar também de coisas que aparentemente não tem nada a ver, tipo da alimentação, tipo da rota. Eu tenho que ter uma visão mais ampla. Por quê? Porque talvez isso esteja causando estresse do trabalhador. O que mais? O horário de trabalho desse trabalhador, ele trabalha, sei lá, primeiro turno de tal hora. As pausas previstas, então ele tem pausa para almoço, ele tem pausa para reunião, ele pausa para DDS, então as pausas previstas. Dentro dessas pausas tem a ginástica laboral, se houver na empresa. E na ginástica laboral você vai colocar quem está executando essa ginástica. Então, por exemplo, o educador físico, fisioterapeuta, coloca lá o CREFITO. Meta de produção, quanto ele produz por dia e por hora. Condições ambientais, então quanto de ruído, quanto de calor, qual a iluminação e assim vai. Lembrando que o nosso foco aqui não é a questão de insalubridade, o nosso foco é a questão do conforto do trabalhador. Formações complementares, tipo, ele está utilizando uma luva e essa luva dificulta o movimento dos dedos, aumenta o esforço, entra lá. Ou ele também tem uma limitação física, entra também nas informações complementares. O que mais? Qual a demanda? Qual o motivo que está me fazendo realizar essa análise? É por causa de uma perícia? É por causa de um novo projeto e eu quero conceber esse posto-trabalho com ergonomicamente adequado, em função de um afastamento de determinado trabalhador? O que mais? Descrição da atividade. Na descrição da atividade, eu tenho que tomar bastante cuidado. A gente vai ficar tentado a pegar a descrição da atividade, às vezes, do pessoal da engenharia de produção, que lá coloca o que deveria ser feito, né? Só que aquilo ali é o prescrito. Não necessariamente é o real. Geralmente é diferente. Então, aquilo que era para ser feito não é exatamente feito daquela forma. Então, eu preciso analisar o posto. E aí eu tenho outro problema. Por quê? Eu tenho 5 postos iguais. Se eu pego apenas um trabalhador, talvez os outros façam diferente. Outro problema, eu tenho turnos. Em cada turno, a pessoa pode fazer de forma diferente também. Outro problema, dependendo do período do ano, eu tenho maior produção, menor produção, isso também vai mudar a forma de executar a atividade. Percebe que tem muita variação. E por isso a ergonomia não poderia ser pensada de forma estática. O que mais? Eu fiz a descrição da atividade e para cada movimento inadequado eu vou colocar a situação inadequada caso existente. Então eu tenho lá, por exemplo, a pessoa faz sai da área de alcance. Sair da área de alcance força a coluna, é um problema. Então eu vou colocar, descreva a atividade, o movimento e a situação inadequada. Só que essa descrição do movimento deveria ser de forma mais técnica. Não deveria coloca o corpo para frente. Eu deveria dizer que ele faz uma flexão de tronco. Então ele faz uma pronação, uma supinação. Essa descrição é uma descrição que o setor de saúde utiliza.
e a gente, para padronizar, deveria utilizar também. Se você não tem conhecimento sobre isso, você sabe que eu faço um podcast, né, o Segurito Enquete. Lá no número 86, a Adriana Miranda, que é fisioterapeuta, uma amiga minha, ela fez um podcast explicando isso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para lá e depois você escuta como é que vai fazer essa descrição dos movimentos. Tá. O que mais? O tempo para fazer esse ciclo. Então, se tem um ciclo fechado, ele faz sempre em 30 segundos, você precisa colocar na sua análise qual o tempo desse ciclo. A antropometria, as dimensões do pós-trabalho e, se possível, as dimensões do trabalhador. Nem sempre será possível porque você vai depender da ajuda do setor de saúde e nem sempre vai ter um fisioterapeuta, por exemplo, na sua empresa. O layout, então um croquis ou uma foto do pós-trabalho. Ferramentas ergonômicas utilizadas, você utilizou NIOSH, você utilizou Okra, Kim, MEC, sei lá, quais as ferramentas que você utilizou. Conclusão, então qual a conclusão em relação àquele pós-trabalho e os problemas daquele posto, e você deve colocar por tópico. Problema 1, 2, 3, por quê? Porque o item seguinte são as melhorias recomendadas. Então você tem um problema 1, você vai colocar uma melhoria relacionada ao problema 1. Então vai ficar 1.1, 1.2, problema 2, minhas melhorias, 2.1, 2.2 e assim vai. No final, a assinatura. Não sei se você conseguiu perceber que a análise ergonômica feita sozinho, ela vai ficar pobre em alguma coisa. O ideal é que eu tenha o setor de saúde junto, psicólogo junto. Então, quanto mais gente que entenda do assunto fizer essa análise, melhor será a nossa análise. Falei para você que todo vídeo indicaria um livro. E o livro de hoje, Ergonomia, Trabalho Adequado e Eficiente. E aqui, putz, eu perdi a página. Achei. Tá aqui, ó. Na página 187, tem uma dica aqui interessante. 2 métodos de levantamento mais comumente utilizados pelas pessoas são o com a coluna fletida e o com os joelhos fletidos, agachamento, né? Entre os dois, o método por abaixamento é o que apresenta menor gasto energético, porque você flexiona a coluna. Explicando dessa forma porque ele é bastante utilizado por pessoas que não estão treinadas em técnicas de levantamento de peso. Geralmente a gente prefere flexionar a coluna do que flexionar a perna. Apesar de ser um método mais recomendado, o de flexionar os joelhos, né? Em contrapartida, a musculatura dos membros inferiores é bastante requisitada, aumentando consideravelmente a ação de forças compressivas sobre as articulações dos joelhos. Para evitar tal fato, recomenda-se erguer objetos a partir de um tablado elevado ou muni-los com alça. Qual o problema aqui? Quando eu flexiono a coluna, eu estou ferrando a coluna. Quando eu flexiono o joelho, eu estou flexionando o joelho. Tá? Então o ideal é que essa carga tivesse elevada para eu carregar ela sem flexionar nem a coluna nem o joelho. Então uso uma mesa pantográfica, uso alguma coisa, um tablado, para evitar. Ou alguma coisa mecanizada para evitar que você faça esse movimento. Nem sempre é possível, mas a gente tem que ter atenção em relação a isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida? Manda um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.